Feliz sábado à igreja. Com muita alegria que estamos iniciando. Então é com muita alegria que nós estamos hoje na casa do Senhor para buscar o Espírito Santo, para louvar o nosso Deus, para agradecer a Ele por mais essa semana. Então, possamos iniciar esse dia abençoado com oração. Amém? Amém. Movemos nossa cabeça e falemos com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, sem merecimento nenhum, Senhor, mas Tu é amoroso por todos nós, Senhor, por isso que o Senhor nos conduziu hoje à Tua casa, Pai Santo. Queremos nesse momento, Senhor, Te entregar aquilo que nós temos hoje para Te oferecer. O nosso louvor, a nossa adoração, entregar também a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Entregar a vida dos irmãos que ainda não chegaram, Pai Santo. Que o Senhor conduza todos até a Sua casa, Pai amado. E que, principalmente, derrame o Espírito Santo sobre todos nós, no santo nome de Jesus. Amém. Mundo
início do primeiro dia, foi possível ver a confiança de um jovem em Deus. O jovem que, em meio a uma tempestade, em meio aos raios que caíam, ele confiava de uma maneira tão especial em Deus que ele imaginava que aqueles raios eram uma foto que Deus tirava dele. Você já imaginou a confiança? Enquanto nós, diante de um raio, trememos de medo, ficamos muitas vezes aterrorizados, aquele jovem confiava no cuidado do Senhor. Então a escola sabatina dessa semana traz essa mensagem já de início, que a confiança em Deus, ela é primordial na vida do cristão. Então, em meio às dificuldades que nós temos na nossa vida, nós precisamos revelar através da fé, da confiança em Deus, que tudo isso vai passar com Deus ao nosso lado. Então, que possamos recapitular hoje os ensinamentos que Deus traz a respeito da fé, da confiança no Pai Celestial. Amém? Então, que possamos mais uma vez fazer uma oração de joelhos para que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a certeza de que temos um Deus lá nos céus olhando por nós. Amém? Vamos ficar de joelhos. Nesse momento, cada um dos irmãos possam individualmente pedir a Deus a iluminação para que possamos compreender a mensagem que iremos recapitular na lição. E logo após eu continuarei orando. Oremos. Querido Deus, amado Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, humildemente nos humilhando diante de ti, porque nada somos, Pai querido, para te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos, através da lição, da recapitulação, possamos compreender os teus feitos, Senhor, no passado, no presente e também no futuro, Senhor. Nós confiamos em ti. Mas tu sabes das nossas limitações, Pai querido. Por isso nós clamamos. Sem o Espírito Santo não somos capazes de compreender os teus desígnios, Pai querido. Derrama sobre nós, Senhor, o Espírito Santo, para que Ele seja nosso auxiliador na compreensão vida do céu. Não simplesmente conceitos humanos, Pai querido, mas que tudo seja guiado pelo Espírito Santo. No santo nome de Jesus. Amém. Wow.
Informativo Mundial das Missões. A Porta Marrom. A história de hoje nos leva à década de 80, na ilha de Zanzibar, território pertencente à Tanzânia. Naquele período, uma clínica adventista havia sido estabelecida com um propósito claro: levar cuidado físico e espiritual à comunidade local. Era um sábado de manhã. O Dr. Josiah se preparava para ir à igreja, quando algo inesperado aconteceu. Alguém bateu à porta da clínica. Em Zanzibar, isso não era comum. As pessoas não costumavam bater à porta. Normalmente chamavam umas às outras pelo nome, em voz alta. Ao abrir a grande porta marrom da entrada, Josiah encontrou uma família parada diante dele. Um homem se apresentou como Moses e explicou que precisava contar uma história incomum. Moses disse que havia conhecido o cristianismo por meio de um colportor e, com o passar do tempo, sentiu o desejo de compreender melhor aquela fé. Certa noite ele teve um sonho. Nele uma pessoa lhe dava uma orientação clara: ir até aquele bairro e bater na única grande porta marrom daquele lugar. A pessoa do sonho dizia que, atrás daquela porta marrom, ele encontraria respostas sobre o cristianismo. A princípio, Moses ignorou o sonho, mas depois de sonhar pela terceira vez a mesma coisa, foi até o bairro com sua família. Moses perguntou se Josiah poderia ajudá-lo a entender melhor aquela fé, e o médico respondeu com um sorriso acolhedor. Josiah conversou com eles, os levou para a igreja e logo estava estudando a Bíblia com aquela família. Com o tempo, Moses e um amigo foram batizados. Eram os primeiros batizados em Zanzibar depois de muitos anos. Ao testemunhar aquele momento, Josiah disse que não fez nada de extraordinário, apenas abriu a grande porta marrom. Neste trimestre, parte da nossa oferta irá ajudar na modernização das 2 edificações da Clínica Adventista de Zanzibar. Sejamos liberais. E ainda com relação à escola sabatina, nós enfrentamos desafios, né? Desafio para testar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E aí são nesses momentos de problemas, de desafios, que nós precisamos ainda mais, diante dessas situações que somos abalados, né, fazer com que a nossa fé aumente cada vez mais, confiando em nosso Deus. Então, é justamente, né, nesses momentos que Deus quer que demonstremos a nossa fé, a nossa confiança nele. E, para refletir, né, sobre tudo isso, a lição de hoje ela me chama a atenção para refletirmos sobre o caráter de Deus, né? O caráter de Deus e essa relação que devemos ter com o nosso Criador. Então, o nosso Criador ele não nos fez para sofrer. O nosso Criador ele não nos fez para morrer, vamos dizer assim, que é o prejuízo maior que enfrentamos em nossa vida. Mas ele nos fez para uma vida eterna. E na lição, né, ao estudarmos sobre como enfrentar essas dificuldades, né, muitas vezes em trabalho, na família, em casa, a confiança em Deus serve, né, para aumentar a nossa fé nele, sabendo que essa situação vai passar. E é ele quem passará conosco diante dessas situações. Então, que possamos nos ancorar na palavra de Deus e como exemplos que nós estudaremos na lição, né? Com esses exemplos nós possamos nos inspirar cada vez mais na sabedoria divina, na bondade de Deus para conosco. Amém? Então, convido os irmãos a ficar de pé, convido a irmã Jéssica para louvarmos juntos e nos confraternizarmos como irmãos nessa manhã. Até
Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da Escola Sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A Escola Sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Foi possível perceber, apesar da dificuldade dos sofrimentos enfrentados por nós no mundo, a nossa dificuldade diária, podemos entregar as nossas petições, os nossos fardos em Deus. Podemos entregar Ele, porque Ele é o amor que permanece. Ele é o amor que permanece, Ele é o amor que nos ajuda a suportar as dificuldades. Ele é um amor imutável, O amor de Deus não muda por nós, mesmo diante das dificuldades. Então, a nos mantermos firmes na fé, a nos mantermos orando, buscando Sua palavra, Deus nos sustenta dessa forma, quando nós damos o passo de orar, de buscar Sua palavra, dessa forma que consolidamos a nossa fé, através das ações, como vimos nos milagres, visto agora na recapitulação. Assim, como
o que foi visto nos personagens bíblicos, nós precisamos entender que as dificuldades serão superadas, as adversidades serão superadas. Basta que a gente confie em Deus e saber que Ele está conosco em todos os momentos. Então, nós somos convidados a fortalecer a nossa fé, né? A fortalecer nosso relacionamento com Deus, né? A confiar nele e jamais abandonar a nossa fé, porque é Ele que nos sustenta em todos os momentos. Então, se nós temos fé, devemos acreditar que em meio às dificuldades, o Senhor está conosco. Mas que nós também precisamos dar o passo que já deu, o passo que o fluxo de sangue deu, né? Um passo de fé em nossa vida. Amém? Então, diante desse passo de fé, eu convido os irmãos para ficarem de pé para louvarmos juntos. Vamos dizer que enquanto nós vivemos, né, nós vamos continuar com a nossa fé inabalável. Amém? Vamos diante com alegria. Quando eu viver, teu nome louvarei, nada me impedirá de ser louvar o Senhor. Sábios dirão que tu és Senhor, o mundo irá teu poder, as terras irão te adorar, meu Deus, teu nome exaltará. Seja louvado o Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, Senhor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, que sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é louvor, meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. Vitórias que eu alcançar a ti, e glorificar quem tu és, glórias sempre não existirão, elas me rastrearão. Seja louvado o Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, Senhor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, que sempre me amará. Seja louvado o Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, Senhor e meu rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, que sempre me amará. Deus que sabe quem sou, que sempre me amará. Amém? O Deus que sabe quem eu sou, como sou, sempre nos amará. Então, do jeito que estamos, vamos fazer a oração do encerramento da Escola Sabatina. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, na certeza de que o Senhor sempre nos amará. Não importa como somos, Senhor, mas o teu amor é eterno sobre nós, Paizinho querido. Mas tu sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, por isso pedimos humildemente, derrama teu Espírito sobre nós, para que possamos dar o passo de fé,
os personagens bíblicos nos mostraram, mesmo diante da fé que temos, precisamos dar um passo, Senhor, em tua direção, porque nós sabemos que tu já vem ao nosso encontro, mas que muitas vezes nós nos afastamos de ti. Senhor, para que isso não aconteça, nos fortalece com teu Espírito Santo todas as manhãs e durante todo o dia, Senhor. Te agradecemos por essa mensagem recapitulada, no nome santo de Jesus. Amém. Gostaria de agora convidar os irmãos, para que nós possamos, a irmã Jéssica, enquanto a irmã Jéssica vai buscar a caixinha de oração, gostaria de convidar os irmãos para que já possamos finalizar o ciclo de oração que foi para os irmãos afastados. Então, que possamos curvar nossas cabeças nesse momento e fazermos mais uma oração. Oremos. Santo Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti mais uma vez, Senhor, para clamar no santo nome de Jesus, Senhor, que o Senhor envie o Espírito Santo, Senhor, que o Senhor derrame sobre aqueles que se afastaram da Tua casa, Senhor, por algum motivo, por alguma situação, Senhor, mas como podemos viver distante de Ti, Paizinho querido? Pai amado, nesse momento que clamamos ainda mais pela Tua misericórdia, Senhor, que o Espírito Santo encontre espaço no coração dos irmãos que por algum motivo se afastaram, Senhor. Tu sabes das dificuldades desse mundo e muitas vezes somos fracos e caímos diante das provações, Paizinho querido. Por isso, aumenta nossa fé, Paizinho amado. Nos faz ter uma fé, como a fé de Jó, como a fé de Jairo, como a fé da mulher do fluxo de sangue, Senhor, para que, diante das tribulações, diante das situações, Senhor, não percamos o Senhor de vista e que possamos abrir o nosso coração e ainda receber instruções do Espírito Santo. E é por isso que clamamos que este mesmo Espírito, Senhor, que pedimos aqui para nós, Senhor, seja também para os nossos irmãos que estão afastados, Senhor. Hoje são eles, amanhã pode ser nós, Paizinho querido. Por isso clamamos humildemente, nos sustenta e sustenta eles também, Senhor. Afasta dele essas tribulações, seja de saúde, seja familiar, seja financeira, Paizinho, seja de trabalho, seja o que for, Pai, que está nos afastando da Tua presença, da Tua casa, Senhor, de oração, Senhor. Resolve essa situação, para que a fé deles e nossa também aumente a cada dia, Paizinho querido. Pai, queremos Te pedir humildemente, Senhor, mesmo sem termos merecimento nenhum, pois sabemos que nossas orações estão sendo entregues nas mãos de Jesus e Ele é o nosso intercessor, quem intercederá por nós. Te pedimos no santo nome dele. Amém. Aqui também se encontra a caixinha da fé, da oração, dela ficaria mais na igreja, onde nós colocamos os nossos pedidos de agradecimento, né, que nós vamos levar para Deus e Ele escreve conforme Ele quer, Ele abençoa. Vamos fazer uma oração também por esses pedidos, deixando os olhos em Deus. Querido Deus, eterno Pai, entregamos, Senhor, os pedidos que aqui estão nessa caixinha, Senhor, conforme o Senhor quer, Senhor, o Senhor vai abençoando nós, Senhor Deus, que seja cura, seja libertação espiritual, que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre os teus filhos, Senhor, que aqui estão, e seja feito a tua vontade em nossa vida, e não a nossa, Senhor Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então, que essa semana nós possamos estar reunidos em oração por todas as famílias da igreja. Amém? Então, eu gostaria de convidar a irmã Helena para fazer essa oração aqui pelas famílias. Iniciar o nosso ciclo de oração pelas famílias. Que nós possamos estar apresentando a nossa família da igreja, todos os irmãos, os seus familiares. Então, que possamos começar esse ciclo a partir de hoje. Amém? Oremos. Grande Deus, misericórdia do Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, grato, Senhor, pelo que já tem feito conosco, Deus. Queremos te pedir, Senhor,
toda a nossa vida, Senhor Deus. Que permaneça ao nosso lado, abençoando a nossa igreja, abençoando teus filhos, abençoando nossos irmãos que aqui estão, aqueles que foram afastados também, Senhor Deus. Como essa semana passamos a semana orando por eles, que Cristo Jesus permaneça ao lado de cada um dos nossos irmãos e dos teus filhos, Senhor Deus. Continua nos abençoando, nos protegendo, continua, Senhor Deus, a cada dia nos qualificando, a cada dia, Senhor Deus, que nós ficamos mais perto de Ti, Senhor Deus. Nunca permita, Senhor, que nós nos afastamos dos Teus caminhos. Te agradecemos, Senhor, por estar sempre ao nosso lado, em nossas petições, em nossas agonias, em nossos momentos de pouca fé, Senhor Deus. Permanece com cada um dos Teus filhos. Abençoa grandemente, grandemente e poderosamente, Senhor Deus, a Tua igreja. Continua nos protegendo, continua nos botando debaixo do Teu sagrado e santo manto. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora eu convido o pregador, auxiliar do pregador, para se prepararem para entrar na plataforma. Em nome por amor de Jesus. Amém. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Receita para um lar feliz. Desde muito cedo, eu sabia que não queria um casamento como o dos meus pais. Apesar de ter sido criada numa família com os valores cristãos, de frequentar a igreja e seguir a tradição religiosa, a realidade na nossa casa não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Eu conheci meu esposo quando eu tinha 15 anos e logo nos casamos aos 21 anos. E então começamos a nossa vida juntos, que no início realmente foi bastante caótica. Eu tinha muitos problemas dentro do meu casamento. Muitos conflitos, muitas brigas. E então eu tomei a decisão de me separar. Porque eu não queria um futuro tão triste para os meus filhos. Nesse momento, recorri a Deus e pedi força e coragem para poder ir embora. Ou, se não, que Ele transformasse a vida do meu marido. O Senhor ouviu minha oração. E logo, um jovem bateu na minha porta, um rapaz brasileiro. E ele me convidou para assistir a uma série de conferências que seriam muito edificantes para minha família. Mas em uma conversa com o meu marido, eu perguntei para ele: está gostando das reuniões? Ele me respondeu: você quer me mudar à força. Então eu fiquei muito triste com isso e disse para ele: temos que mudar. Temos que mudar pela nossa família, porque temos que ser um exemplo para os nossos filhos.
No final da série de conferências, eles nos convidaram a entregar nossas vidas a Deus, através do batismo. Eu queria que meu marido fosse comigo, mas ele não queria. E ele me disse, vá sozinha se quiser ser salva. Mas não demorou muito, e meu marido estava ao meu lado. Fomos batizados há mais de 25 anos, e a partir daquele momento, nossa vida mudou radicalmente. Nos comprometemos com Deus, e um com o outro. Meu marido se tornou um homem temente a Deus, fiel e íntegro. Deus fez um milagre na nossa família. Mas nem tudo foi maravilhoso. Pessoalmente, tive muitas lutas, principalmente com o dízimo e o sábado. Houve uma época em que tivemos problemas financeiros e foi preciso hipotecar a nossa casa para conseguir um empréstimo. Só que não conseguimos pagar as prestações. E aí nos sentimos obrigados ou tentados a usar o dízimo. E acabamos pegando o dízimo para pagar. E no caminho, conversei com meu marido e disse para ele que ele me havia ensinado os princípios que o que é de Deus não se toca. E então chegamos ao banco e o meu marido decidiu não pagar. E voltamos com o dinheiro de Deus e devolvemos o que é dele. Ainda somos tentados, mas Deus tem sido fiel a nós. Nada nos falta. Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Então, anime-se, renda-se. Nada se compara com a paz de ter seu coração transformado pela presença de Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Vou apresentar aqui a nossa irmã Cícera, ela é a esposa do pastor Álvaro, nosso pastor, para aqueles que não conhecem ainda a irmã Cícera. Eles moram lá em Águas Belas
E hoje ela veio passar a mensagem para nós, né, que o Espírito Santo, irmã, e use, né, mais uma vez. E o título da mensagem é Perdoadores, Perdoados e Perdoadores. Amém? Obrigada. Bom dia. Feliz sábado a todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Mas estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. E nós vamos começar cantando o hino Brilhar por Ti. Fácil em meio à escuridão, ainda mais eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus, eu brilho como às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. Deus me ilumine, assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece difícil. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar e fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu estou sempre grata a Deus, porque Ele me concedeu, na minha infância, um lar, que era um lar que existia amor, existia acolhimento e existia o perdão. É algo difícil de encontrar, porque sempre quando eu converso com as pessoas, elas falam, né, coisas muito tristes, né, da sua infância, do seu lar. E eu sou grata a Deus por isso, porque
foi lá que eu aprendi que a gente deve sempre perdoar. Mesmo o meu lar, né, com os meus pais, ele não era adventista, não cresci no berço adventista, como o pessoal fala, né? Só aos 11 anos de idade foi que minha mãe se converteu, quando eu tinha 11 anos. Mas, assim, eles foram criados desde os princípios. O meu pai teve uma mãe muito católica, minha avó era muito católica mesmo, não era tipo aqueles católicos só de nome, né, mas praticante. Era uma pessoa assim, muito boa, do tipo que eu acho que ela nunca tocou em nenhum dos filhos dela. Já minha mãe, a vida dela, a infância dela foi uma versão totalmente diferente, foi o oposto do meu pai. Minha avó criou também ela desde os princípios, mas era na vara, literalmente. Não era tipo bater com a sandália, era vara ou que ela encontrasse. Então, assim, foi dois extremos. Mas graças a Deus, quando eles dois se uniram, né, casaram, eles tiveram um pensamento diferente. Minha mãe pensou: não, eu não quero criar meus filhos como eu fui criada. Minha mãe me criou. E o meu pai, né, já não gostava disso, porque minha avó nunca bateu nele e tal. Então, assim, deu muito certo. Até a minha adolescência, né, que eu não sabia muita coisa da vida, para mim, meu pai e minha mãe eram um casal perfeito. Agora, será assim, nunca acontecia nada? Se eles nunca me harmonizavam, se tinha, não era na nossa frente. A gente não via. Era algo que acontecia entre eles dois. Meu pai nunca xingou minha mãe na nossa frente, eu nunca vi isso na minha casa. Minha mãe também era a mesma coisa. Então, assim, eles combinaram o respeito deles. Então, a gente cresceu achando que nossa vida era perfeita. Uma maravilha, né? Então, assim, só depois de adulta que a gente foi vendo algumas coisas que não eram tão perfeitas assim, mas nós já estávamos grandes, porque o importante assim, é você crescer, né? Naquele ambiente ali, né? Que realmente vai trazer coisas boas. E foi assim que eu cresci, eu e minhas irmãs. Eu não sei como, talvez você não vai acreditar, mas a gente não brigava tipo, a tapa, como tem hoje em dia, né? Que alguns irmãos vão. Nós somos 5, 4 meninas e um menino. Mas a gente nunca foi aos tapas lá em casa, nunca. A gente nunca brigou assim dessa forma. Não vou dizer que às vezes um chateava o outro, né? Outro detalhe, ninguém lá em casa nunca ficou dias sem falar com o outro. Eu fico horrorizada quando tem gente que na mesma casa passa anos sem falar com o outro. Entendeu? É muito triste isso. Então, assim, o que nós vamos trabalhar, conversar hoje, estudar, é sobre o perdão. Tanto nós precisamos perdoar, como também nós precisamos ser perdoados, né? Porque tem os dois lados. Tem um lado eu como a pessoa que precisa do perdão de alguém, né? Que errei e precisa do perdão, e também como alguém que errou comigo e eu preciso perdoar. Nós vamos estudar sobre isso, vamos abrir no livro de Mateus. Tem uma história aí muito interessante que Jesus falou. Mateus capítulo 18. Mateus 18. E os versículos do 21 ao 35. É um texto um pouco grande. Eu vou pedir que uma pessoa só possa ler. Alguém aí que tem uma bem legal. E os outros acompanhem. Quem pode fazer isso? Mateus 18, do 21 ao 35. Então Pedro, se aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazer, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga.
Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saiu, porém, aquele servo encontrou com os seus conservos sem denários, e agarrando, sufocando, dizendo: paga o que me deves. Então os seus conservos, caídos aos pés, lhe imploravam: sê paciente comigo e pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes o deixou na prisão até que salvasse a vida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-te, lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda com que me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste nos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é interessante aí? Será que algum de nós aqui estamos na situação deste homem? Ele quis e aceitou o perdão, mas não quis perdoar. Então, é um grande erro nosso, porque muitas vezes é isso que a gente quer. A gente quer ser perdoado por Deus, quer ser perdoado quando a gente erra contra o irmão, mas quando fala de perdoar outra pessoa, aí diz: não, mas fulano não merece. Fulano não merece que perdoe. E aí? Eu achei interessante o que foi colocado aqui na mensagem, que ele diz assim: perdão não é uma opção, é uma condição. Ou seja, se você não perdoa, você também não é perdoado. Então não é opção, tipo, eu não quero, pronto, eu não vou perdoar, pronto. E você não vai sofrer consequência nenhuma. Não é assim. Se você não perdoa, você também não é perdoado. E aqui nós temos alguns detalhes sobre essa história, como por exemplo, a quantidade que o primeiro homem devia ao rei. Era equivalente a 34 quilos de ouro ou prata, o que atualizado para os valores de hoje ultrapassava os 6 milhões de dólares, o que o primeiro homem devia ao rei, né? Já o segundo, olha só, que devia ao homem que não perdoou, era aí uns R$2.500. Então você vê o valor, né, de um para o outro. E mesmo assim ele não quis perdoar. Ele não perdoou aquela pessoa. Outra curiosidade é que, segundo a lei romana, quem não pagava a dívida pode ser vendido como escravo junto com a família, tornando a misericórdia do rei ainda mais escandalosa e o ato do servo ainda mais cruel. O rei não fez nada disso com ele, né? O rei perdoou a dívida, não vendeu ele, não vendeu a família dele, e ele, além de não ter perdoado o outro, ainda o outro teve que ser vendido, junto com a família, para pagar a dívida. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão que o perdão não é uma opção. Lá em Mateus 6, versículo 12. Vamos voltar um pouco aí atrás. Mateus 12, ou 6. Mateus 6, versículo 12. Onde é que está escrito que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados? Mateus 6, versículo 12. Muitas vezes nós até oramos, falamos sobre isso, mas nós muitas vezes não pensamos realmente o que nós estamos falando. Mateus 12, 6, versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos. Então aqui eu estou dizendo que eu vou perdoar, não estou dizendo que eu vou perdoar para que Deus possa me dar também o seu perdão.
Você quer misericórdia? Então seja um canal, não uma represa. O servo perdoado não quis perdoar. E isso aconteceu. Se isso aconteceu, lembre-se que a graça que para em nós morre em nós. Ou seja, o perdão é uma graça. Se eu não perdoo, essa graça ela para em mim. Ela não é repassada. E o que a gente aprende na palavra de Deus é que a gente tem que ser o quê? Tipo rio de bênçãos. Então a graça ela não pode parar em nós, ela tem que passar de nós. Então se eu recebo perdão e a graça de Deus, eu tenho que também perdoar. O perdão que Deus nos dá nos capacita a perdoar os outros. Deus nos capacita a perdoar os outros. O perdão não é algo humano. Se você acha que pode perdoar por você mesmo, esquece. Você nunca vai perdoar e nem vai pedir perdão também. Porque as duas coisas envolvem o quê? O orgulho. Quem é que gosta de chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu errei, me perdoe? Isso não é humano, isso é divino. Deus é quem nos ajuda a perdoar e também a pedir perdão. O rei perdoou o servo por compaixão, não por méritos. Mas, quando foi a sua vez de estender o mesmo gesto, o servo travou. Recuou em seu egoísmo. Ou seja, quem não se ajoelha na graça, levanta-se como juiz. Você foi perdoado, então pare de contar as dívidas dos outros. Deixe Deus ser o contador e você o embaixador da reconciliação. Nós não somos juízes, nós não estamos aqui para ser juízes. O perdão não justifica o erro, mas libera o ofendido. Quando eu perdoo, não está querendo dizer que, tudo bem, você errou. Não é exatamente isso, né? Mas está liberando aquela pessoa de algo que ela fez, e até mesmo de você. Quando nós guardamos mágoa no nosso coração, às vezes a gente acha que está prejudicando os outros, mas nós estamos prejudicando a nós mesmos, nós não estamos prejudicando a nós. Quando eu guardo mágoa e rancor no meu coração, eu estou prejudicando a mim, não é a outra pessoa que está sofrendo. O perdão verdadeiro nasce do chão da dor, mas floresce à sombra da graça. Quem perdoa de verdade não esquece que viveu, mas escolhe lembrar sem se vingar. Algumas pessoas falam assim, que perdão, perdoa e esquecer. Acho que aqui quem tem problema de amnésia, né? Esquece as coisas assim. Acordou, não sabe mais quem é, não sabe o que aconteceu. Não é exatamente isso que acontece. O que acontece é o seguinte: você vai lembrar, mas não vai doer no seu coração. Então, se você tem mágoa de alguém, você não chegou nesse nível, então você não perdoou ainda. Você vai lembrar. Porque todo mundo, como eu falei, vai ter amnésia, mas você não vai sentir nada, você não vai sentir dor. É comparado, que eu acho bem legal essa ilustração. Quando a gente leva um acidente, tem uma cicatriz grande, com o tempo, quando aquela cicatriz ela sara, aquele ferimento sara, você vai olhar, você vai ver, aconteceu. A cicatriz aconteceu. Mas você não vai mais sentir dor. Porque aquilo sarou. Você não vai mais sentir dor. Então é assim a questão do perdão. Você vai lembrar, mas não vai sentir dor. Porque você perdoou. Aqui tem uma ilustração bem interessante que fala nos Estados Unidos, uma jovem, ela tinha mais ou menos 13 anos de idade e ela se tornou adventista. 17 anos na realidade. Ela se tornou adventista e o pai, por conta que ela tomou essa decisão, expulsou ela de casa. Mandou ela embora, falou que ela não era mais filha dele. Ela podia ir embora. E aí ela saiu de casa. Mas disse que ela, assim que ela dobrou a esquina, ela já havia perdoado o pai dela. Mas os anos se passaram e ela não via mais o pai, não viu mais o pai. Ela começou a visitar
Deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. Sim. Ela começou a ter contato com ele. Ele descobriu que estava com a doença, estava com câncer. E aí, ela mais uma vez, assim, como ela tinha perdoado ele, ela procurou ele e ele aceitou. Novamente pediu perdão a ela, mas ele ficou muito triste por ter passado tanto tempo, né, com aquele sentimento, né, e longe da filha. E agora, infelizmente, ia morrer. A história conta que ele, né, tomou a decisão ao lado de Cristo, mas com pouco tempo depois faleceu. Esta é a força do perdão. Transforma abandono em acolhimento, rejeição em reconciliação. Perdão não é esquecer, é decidir viver sem se lembrar das correntes do ódio. Perdão é a ponte entre a cruz e a cura. Quem não perdoa carrega o peso que Jesus já tirou. Você está carregando um peso que quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus nos salvou, você ainda está carregando. Você quer liberdade? Sofre. Você quer paz? Libere. Você quer vida com propósito? Perca o sentimento e ganhe compaixão. Assim como esperamos que nos sejamos perdoados as nossas ofensas contra Deus, cabe nos perdoar todos aqueles que nos têm causado mal. Se Deus já pagou sua dívida, por que você insiste em cobrar dos outros? Deus já pagou sua dívida do pecado e nós queremos continuar cobrando essa dívida dos outros. Deus não quer isso. Eu cantei o hino Brilhar por Ti, porque não existe, irmãos. Eu ser um servo de Deus que quero brilhar por Jesus e não perdoar. Não tem como existir. Como eu vou brilhar por Jesus se eu não perdoo meus irmãos, se eu não perdoo pessoas da minha família, se eu não perdoo aqueles que têm me ofendido? Não tem como brilhar por Jesus nessas condições. Você e eu recebemos o perdão de Deus. Agora precisamos levar essa mensagem aos mundo afora, que ainda sofre por não terem descoberto a bênção de liberar o perdão. Uma vida que eleva também compartilha o perdão recebido. Afinal, a verdadeira missão de uma vida é contar sobre o perdão divino por meio da cruz. Portanto, perdoe e é viver com a leveza de quem foi libertado pelo Calvário. E já não consegue guardar esse perdão só para si. Essa deve ser a nossa vida. Viver uma vida de quem recebeu perdão e que precisa levar o perdão para outras pessoas. Ensinar outras pessoas que eles também precisam perdoar e também precisam ser perdoados. Esse é o propósito da nossa vida, né? Brilhar por Jesus e perdoar uns aos outros. Não vivemos uma vida triste, cheia de rancor. Sempre quando eu vejo alguém assim, que eu olho para a pessoa e a pessoa não sorri, a pessoa vive assim, você sente. Eu não sei se vocês prestam atenção nisso. Você olha para a pessoa e você sente como se tivesse uma nuvem negra, assim, em cima da cabeça dela, o semblante dela é diferente. Aí a gente costuma dizer assim, a fulana é mal amada, né? Por quê? Porque tem muito rancor, tristeza, e isso aparece nos seus semblantes. Isso prejudica a nossa saúde. Você sabia que a pessoa pode até adoecer, pegar doenças por conta de mágoas? Dizem que muitas mulheres morrem de câncer por conta de mágoas do marido. Muitas. Morrem. Agora sim. Agora você pensa assim. Essas pessoas não poderiam viver em vez de morrer, se perdoassem, buscasse a Deus, como eu falei, não é humano para buscar a Deus para perdoar e viver em vez de morrer, né? Mas acontece isso não é história, não. Isso é cientificamente, já foi provado cientificamente essa questão de você ter mágoa e você ter doença dentro de você por causa disso.
por causa do ódio, do rancor que você tem dentro de você. Então, assim, não vale a pena, é algo que não vale a pena, né? Você ter ódio de alguém, mágoa de alguém, porque você está se destruindo. A outra pessoa não está nem aí o que está acontecendo, não está vivendo a vida dela lá e você se matando. É tipo o veneno que a pessoa toma esperando que a outra pessoa morra. É assim. Eu estou tomando veneno todos os dias ali esperando que um fulano ou a fulana morra. Então, assim, vamos buscar o nosso Deus, porque isso vem dele. Que Ele nos abençoe, nos dê força para perdoar e também pedir perdão. A gente sabe que as duas coisas não são fáceis, né? Tanto perdoar quanto pedir perdão. Uma vez uma pessoa ficou magoada comigo, quando eu era moça. Ela gostava de um rapaz que gostava. E aí, ela me falou que gostava de namorar com ele. Ok, eu não estava gostando dele, então ok. E aí, quando foi depois, ela namorou com ele um tempo. Mas na verdade, ele não gostava dela, tipo assim, né? Ela insistiu e ele namorou com ela. E aí, quando foi com o tempo, eles terminaram e depois eu fiquei com ele. Namorei com ele. Pronto. Ela falou que eu tinha traído ela, porque eu tinha dito que não queria, mas se o cara não ficou com ela, não quis ela, né? Então, assim, ela ficou com essa mágoa de mim. Quando foi um dia, a Bíblia diz que se depender do gasto, tem que ver parte de todo mundo, certo? Então, um dia, eu não peguei tudo que ela estava. E aí eu cheguei para ela e pedi perdão, né? Já que ela achava que eu tinha que pedir perdão para ela. E ela olhou assim para mim e falou: ainda não está, não é hora de perdoar você. E aí depois, com algum tempo, eu me casei, fui embora da minha cidade e não amei mais e pronto, ficou por isso. Então, assim, se você tem a oportunidade de perdoar e alguém pedir perdão, você perdoe, porque a gente não sabe depois o que pode acontecer. Ela era uma pessoa muito rancorosa. Eu espero que ela tenha mudado, que hoje ela seja diferente, mas ela era uma pessoa muito rancorosa e muito assim, cheia de mágoas. Eu não sei como é que ela está hoje em dia, mas espero que ela esteja bem. Então, que Deus nos ajude a perdoar e ser também perdoados. Pedir perdão. Vamos ficar em pé e cantarmos o hino. Um hino de entrega. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus para Ele nos transformar. Porque sem Ele nós não somos e nem podemos fazer nada. Preciso me entregar, Senhor.
O perdão, ele existe para quem não merece. Lembre disso, o perdão existe para quem não merece. Por quê? Deus nos perdoou. Nós merecemos? Então, lembre-se, se você precisa perdoar alguém, que a gente perdoa, não é porque a pessoa merece, é sem merecer mesmo. Porque perdão se dá a quem não merece. Porque quem merece não precisa de perdão. Oremos. Senhor, nosso Pai maravilhoso, queremos te pedir, ó Deus, que coloque no nosso coração amor, coloque no nosso coração o desejo de perdoar os outros, Senhor. Coloque no nosso coração também, Senhor, para que quando em algum momento da nossa vida venhamos cometer alguma coisa contra o nosso irmão, nós possamos também pedir perdão, Senhor. Arranca de cada um de nós o orgulho, Senhor, que nos impede de fazer a tua vontade, que nos impede de perdoar e também de sermos perdoados. Abençoe cada irmão aqui, o Senhor conhece a vida de cada um e o coração. O Senhor conhece todas as lutas que estão aqui nos corações. Que o Senhor guie, abençoe e que teu Espírito Santo possa fazer presente na vida de cada um. Nos dá um sábado na tua presença e obrigado por estar aqui conosco na tua casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.